Querem aproveitar o momento? Professora, Sim. eu trabalho sobre algo novo para dentro da UTI, inovador. O projeto de intervenção, Regis. Você fez sozinho, né, a primeira parte? Sim, e só. Então, agora a segunda parte, eu falei com o pessoal já que tem entrega para dia 27 de maio, se eu não me engano. Eu ouvi na última aula. Ah, então tá. Que tem que entregar método e resultados Obrigado. esperados agora. Tá ok, obrigado. Boa noite. Boa noite. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o manejo do paciente do Covid-19 na UTI, tá? Então, para isso, eu precisava que vocês tivessem inicialmente a aula de ventilação mecânica, para que vocês entendessem alguns parâmetros e algumas diretrizes novas que foram determinadas, ok? E aí a gente vai falar do contexto, um pouquinho do contexto histórico, para que vocês se situem, até mesmo porque eu sei que alguns já estão um pouco cansados de tanta falação sobre essa doença. Alguns já até deixaram de assistir os noticiários, mas aí eu tenho que reforçar que a gente tem que seguir linha de base do que seja cientificamente correto, né? Então, eu sigo sempre a trajetória da Organização Mundial de Saúde, tá? Eu não pego outra consolidação de ideias. E aí a gente vai falar, além dessa parte histórica, de algumas complicações e algumas partes introdutórias novas dentro da UTI. Tudo bem? Ah, e hoje vocês têm atividadezinha também, tá? Não acho meu óculos. Vai ser um óculos mesmo. Estão vendo a tela? Sim. Sim. Bom, então vamos lá, gente. Sem mais delongas, para que vocês saibam um pouquinho sobre esse contexto histórico do corona, até mesmo o nome dado a essa doença, ele tem uma história, né? O Covid, né? Se você destrinchar a palavra aqui, ó, Covid. Deixa eu aproveitar que eu pulei o slide aqui para liberar alguém que está preso no lobby. A própria palavra que dá nomenclatura a esse vírus, ele conta um pouquinho sobre ele mesmo, ok? Então, essa primeira parte aqui, essa primeira sílaba, o ele diz para nós que ele vem da classe dos coronas, tá? Assim como nós tivemos o Covid-1, tá? Que partiu dos morcegos em 2002, lá na Ásia, né? O SARS-CoV. Não sei se vocês lembram, mas em 2002, né? A gente teve uma incidência grande de uma pandemia também
Não chegou a ser uma pandemia, na verdade, né? Mas teve uma grande incidência de doença desse SARS-CoV-1, que era uma grande parte dessa primeira doença. Então, ele também era COVID, tá? Ele também era de corona, né? O V daqui significa que ele é um vírus, tá? O I é de infecto e esse daqui é de diseases, que é doença em inglês, ok? E aí, essa nomenclatura aqui, o 19, ele vem da linhagem de vírus, tá? Que vem a ser descrito lá na literatura, porque depois deles a gente também teve o MERS-CoV, né? O MERS-CoV também foi um agravo mais agressivo, na verdade, se você for comparar com a linha da virulência atual do Covid-19, né? Lá no Oriente Médio, ele veio através dos dromedários, ele foi bem mais agressivo do que o coronavírus 1 e do que está sendo o Covid-2 agora. Inicialmente, o Covid-19, inicialmente não, o nome também que a gente tem desse vírus é SARS, porque ele traz uma doença de síndrome respiratória, tá? Ele é da família do corona, então ele chama SARS-CoV-2, tá? Então esse é o outro nome, ok? Que ele tem também. E aí, falando um pouquinho desse contexto aí, vocês lembram bem, ele teve a origem da epidemia toda, surgiu lá em Wuhan, que é uma província de Hubei, tem cerca de 11 milhões de habitantes, mais ou menos, tá? Essa província, e aí foi o epicentro dessa localização, né? O Brasil, né, atualmente, eu peguei essa informação lá da OMS, né, ontem de manhã, de quando eu montei a aula de vocês. Então, ó, no dia 4 de maio, tinha o boletim de confirmação de 105 mil novos casos, né, e 7 mil mortes. Nós tivemos um recorde aí de 600 mortes confirmadas em 24 horas dessa nova última atualização. Gente, 600 mortes em 24 horas. É muita coisa, né? Estava conversando com uma colega... Não é uma gripezinha. Não é uma gripezinha. Eu estava dando... Tem uma turma aqui que tem aula comigo vários dias da semana, eu estava bem gripada na segunda-feira, mas bem gripada mesmo. Eu ainda tô. Vocês vão perceber que várias vezes eu vou ficar um pouquinho cansada. Mas eu estou gripada, né? Não é um processo... Eu não estou febril, ainda bem. Mas eu fiquei muito preocupada. Eu ainda estou. E eu nunca me imaginei ficar preocupada por um estado gripal. E nós estávamos conversando, as professoras, né, a professora Elizabeth e a professora Adriana, sobre uma aluna que se formou recente e ela faleceu de Covid, né, deve ser colega de vocês, eu não conheci, porque esse mundo da enfermagem é muito pequeno, né, e aí ela estava falando que ela se emocionou muito na aula porque um aluno comentou assim... Olha, eu já me conscientizei que eu vou pegar, eu só não sei se eu vou morrer. Isso é muito triste, né? Então, você se deparar com uma frase dessa, né, para nós da enfermagem, de que você já se conscientiza que você vai pegar, você só não sabe se você vai morrer, é de doer. Para mim pelo menos, né? E eu fico realmente muito fragilizada com esse contexto. Então, a melhor forma que a gente tem de garantia para que isso não ocorra, porque não é uma garantia absoluta, mas pelo menos baseada em fins científicos, é que a gente tente se proteger. E uma forma de proteção é o conhecimento, tá? É a verdadeira ciência, é se basear nos conhecimentos reais, né? E aí, por mais que fique, vai parecer uma coisa repetitiva, mas... eu preciso que vocês se concentrem não só no objetivo acadêmico de formação que vocês estão agora, né, que é por isso que vocês estão aqui reunidos comigo, e eu digo que é um alívio para mim toda vez que eu chego aqui, não sei se vocês repararam, mas a primeira pergunta que eu faço é, todos estão bem? Né, porque para mim é importante saber
Eu fico feliz quando eu escuto a voz de vocês, quando vocês respondem do outro lado. Me dá um alívio saber quando vocês falam bem, né? E, de verdade, isso está mexendo muito comigo. Bom, eu vou falar mais porque daqui a pouco eu tenho eu sou meio durona, mas é só quem me conhece de verdade sabe como eu sou frágil nesses contextos. Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma imagem de lâmina, tá? Com relação a esse vírus. Vocês já sabem que ele é feito de uma coroa especulada, né? E aí, o que a gente tem dificuldade com a virulência dessas partículas, né? É que elas fazem uma ligação muito forte com as células, né, epiteliais das vias aéreas humanas, né? E por que ela faz essa ligação? Porque ela é um vírus RNA, como está mostrando aqui nesse canto esquerdo da tela de vocês, direito, desculpa. E aí, muitos no início, né, devem ter se perguntado, ué, mas não é a bactéria que é mais difícil de matar? Por que esse vírus tá matando mais e a gente até agora não descobriu nada que potencialmente mate ele? Porque a bactéria, ela é um ser DNA, ela tem a sua dupla fitagem, tá? Ela é um ser único. E aí, o que acontece? Quando eu tomo um antimicrobiano, um antibactericida, um ATB, eu consigo exterminar essa bactéria como um ser único. Agora, um vírus que é RNA, para ele se completar e sobreviver, ele precisa da outra fita aqui, ó. Tá faltando a outra parte. E aonde que ele consegue essa outra parte? No nosso organismo. Para que eu consiga matar esse vírus, eu mato também uma célula minha. É por isso que a gente fica tão deprimido. É por isso que o sistema imune fica tão deprimido quando a gente consegue fazer a imunossupressão para fazer um achatamento, não, desculpa, a diminuição da virulência, né? É isso que a gente tenta fazer com relação a extirpar esse vírus, tá? Essa é a dificuldade até agora. Por isso que a gente está tentando, o que está sendo encontrado com relação aos fármacos são medicações imunossupressoras, são de doenças autoimunes até agora, tá ok? E aqui a gente tem uma relação das prevalências das comorbidades, tá? Mais presentes e que mais se destacam quando a gente fala da COVID, tá? E aí eu vou chamar atenção para vocês com relação ao alto índice da diabetes, tá? Então, de todos esses pacientes, desse número alto aí, 600 mortes em 24 horas, vocês podem crer que 20% está alinhado a comorbidades, tá? De diabetes. E por que os diabéticos estão aí na grande faixa, né, de serem alvos dessa doença? Vocês sabem por quê? Gente, pode interagir comigo, viu? Tem a ver com as células. Por conta do sistema Tem a ver com células do quê? imunológico frágil. Que é o quê? Não ouvi. A glicose. Tem a ver com a glicose. E a glicemia alterada diminui a imunidade. Tem isso também. O que acontece? Deixa eu liberar uma pessoinha aqui. Alexandro. Volto para a aula. Bom, gente, é o seguinte. Na obesidade, as células não dão conta de absorver toda a gordura, tá? Por conta desse excesso, né, de carboidratos, de açúcares e gorduras que a gente acaba consumindo, né? E o que acontece? Existe um limite para a expansão dos adipócitos, né? Lembra dos adipócitos? Deixa eu fazer os meus desenhos horrorosos, mas que vocês sempre entendem.
Bom, tem lá os adipócitos, que são as células de gordura. Ela tem um limite para crescer. Quando ela começa a crescer demais, porque você está fazendo uma ingestão abusiva de alimento, ela começa a sofrer um processo inflamatório, tá? E aí, o que acontece, né? As células do nosso organismo que vão fazer a defesa dessa inflamação, porque entenda que toda vez que você produzir um processo inflamatório, o seu organismo vai responder. Quem vai responder aqui para eliminar esse processo inflamatório são os macrófagos, que ele faz parte do nosso sistema imunológico, tá? Então, ele vai fagocitar, tá? Os macrófagos vêm aqui para comer esse processo inflamatório realizado através do depósito dos ácidos graxos, tá? Então, a gordura que ficou acumulada são ácidos graxos, ok? E aí, tudo isso acaba sendo tóxico e vira um processo inflamatório em cadeia, tá? Isso eu tô falando de uma única célula. Só que a obesidade, ela é generalizada, né? E aí, esse processo inflamatório se dá em cadeia, né? Dentro de todo o organismo do paciente. Então, eu tenho mais dificuldades com relação a processos de cicatrização e eu tenho uma degeneração das células de longa continuidade, além de ter uma dificuldade com relação às cicatrizações e o tecido inflamatório ali mais agudizado. Entenderam por que eu tenho uma dificuldade com relação aos diabéticos? E aí, pode ser que vocês perguntem assim, ué, mas é só os obesos que estão nessa classe? O diabético tipo 1, então não entra isso? Na verdade, não, tá? Os diabéticos em toda a sua conjuntura. Porque uma vez que eu tenho livre o açúcar lá no sangue, porque é assim, ó, gente, esqueçam esse desenho feio aqui, imagina outro desenho feio aqui embaixo. As células de vocês estão aqui. Para que vocês tenham energia, para que vocês possam caminhar, né? E o pessoal da outra série já sabe disso. Vocês precisam que o açúcar entre na sua célula. Para que o açúcar entre na sua célula, você precisa que a insulina abra o receptor e esse açúcar que tá aqui é o açúcar, tá? Ele entre dentro da sua célula. Ele só entra aqui se a insulina se ligar na célula. Se a insulina não se ligar aqui, esse açúcar fica todo para fora. Uma vez o açúcar ficando todo para fora, eu tenho o aumento dos ácidos graxos também, de todo esse processo inflamatório acontecendo. Tudo bem? Sim. Beleza. Sim. E aí, em decorrência disso, eu tenho as outras comorbidades que também vão afetar, né, esse paciente na presença aí do desenvolvimento mais abrasivo dessa doença, né? E a hipertensão está diretamente ligada às doenças cardiovasculares, né? Aí as outras doenças têm um percentual bem menor, olha só, o DPOC é bem pouca, né? E as doenças hepáticas também são poucas. Vou liberar uma pessoinha. Não é Covid, hein? Tomara. Bom, Professor, e aí sim? Desculpa, então qualquer tipo de diabético ou hipertenso estão suscetíveis a pegar coronavírus. Sim. Ou seja, então a morte vem pelas maiores complicações pela infecção ou inflamação, algo que não corresponde à célula afetada, certo? Eu quase entendi tudo que você falou, porque tá com muita interferência no seu Nossa, volume. não dá pra ouvir nada. Tá com muita interferência. Tá bem, eu não sei quem tá falando, mas tá com muito ruído.
Desliga o liquidificador. Tá parecendo que você tá naquele filme lá, que a menina fica dentro da televisão. Pronto, melhorou? E, vixe, muito. Agora pode Então, tá bom. perguntar. Então, na verdade, independente se você tem comorbidades ou não, todo mundo está suscetível a pegar o coronavírus. Todo mundo. Independente de ter comorbidade ou não. O que a Sim. comorbidade vai acontecer é que está suscetível a realmente a virulência do vírus por conta de complicações pela infecção ou algo do tipo. Perfeito. Ao agravo da doença propriamente dito. Tá ok, beleza. Tá? Então, assim, todos nós... Vai chegar uma hora que todos nós vamos ter o contato com essa doença, tá? É isso que vai acontecer. Principalmente os profissionais de saúde, vocês já devem ter ouvido que já estão sendo testes, né, com relação à verificação do IgG e do IgM, né? Para quem não sabe, ou para quem tem curiosidade de saber quando falam aí, porque está testando o IgG e o IgM, né? O que significa isso? O IgM, quando faz o teste rápido, ele vai detectar a fase aguda de qualquer doença, não é só do coronavírus, tá? Fase aguda. Vocês estão anotando isso, né? Vou pedir uma foto de vocês assistindo aula. Vocês estão com um prato de comida na frente, estão, sei lá, pintando a unha. Espero que vocês estejam anotando. O IgM, ele vai falar para você com relação à fase aguda da doença. Agora, o IgG, não. O IgG, ele vai falar para você que isso já se normalizou. Então, você já teve contato com isso e você já criou um anticorpo para essa doença. Ou seja, quando eles estão fazendo essa testagem nos profissionais de saúde e o IgG dá positivo, o funcionário já está liberado para trabalhar, tá? Por quê? Já teve contato, não manifestou a fase crítica da doença, tá? E já criou anticorpo. São desses pacientes aqui que eles estão solicitando a doação de sangue para o plasma, tá? Que é um dos estudos que estão sendo feitos para a melhoria dos pacientes. Agora, o IgM, né, que é a fase aguda, que a gente vai ter que observar com relação à sintomatologia desses pacientes, ok? Bom, e aí com relação ao período de incubação, esse paciente apresenta um forte indício com relação à sintomatologia dessa doença de 5,2 dias, mais ou menos, tá? E nesse período, ele tem uma incidência maior com relação à febre. 98% desses pacientes desenvolve comumente febre. E aí, aliado a isso, 76% deles têm febre. E aí, depois a gente vai diminuindo, né, a questão de fadiga e mialgia, produção de escarro, dor de cabeça, hemoptise, diarreia. E aí a gente tem sintomas subsequentes, como a dispneia, né, diminuição do olfato, do paladar, também está associado ao que trouxe desses sinais e sintomas a OMS para nós, ok? Espera aí, porque acho que um aluno está no lobby. Isso aqui. Bom, na investigação clínica, o que revelou os pacientes que estavam com sintomas de coronavírus, tá? Na coleta do sangue, foi evidenciada leucopenia, então a baixa dos leucócitos, tá? E uma linfopenia também de 63%, e um AST, que é um padrão relacionado à musculatura cardíaca e musculatura dos... Só um minutinho, por favor. Ele foi picado por uma aranha hoje. Eu queria saber se a aranha era venenosa. Tá tudo bem?
Daí depois só foi se ligar. Tá. Desculpa aí, gente. E aí esse exame, o AST elevado também, que é uma alteração presente na musculatura, tanto cardíaca ou nas outras musculaturas lisas, tá ok? Mas a principal anormalidade, podem ver que qualquer uma dessas alterações aqui presentes na parte sanguínea, elas têm uma correlação muito não próximas uma das outras, né? A leucopenia é baixa, a linfopenia está mais ou menos, o AST também não tem muita correlação, o que é mandatoriamente um achado clínico para evidenciar se esse paciente realmente tem uma prevalência desses sintomas para identificação, são as anormalidades da tomografia, tá? Então, esse paciente acaba apresentando de forma bilateral na consolidação lobular e segmentar desses achados aqui, tá? E aí, em decorrência desse vírus, o que esse paciente desenvolve? Complicações respiratórias, tá? E essas complicações respiratórias estão, a maior parte delas, consolidadas com pneumonia, tá? E aí, na sequência, a gente tem a síndrome do desconforto respiratório agudo, né? E aí, depois, a gente tem outras infecções secundárias, mas a prevalência dessas doenças são relacionadas à pneumonia, tá? Então, 39 pacientes internados na UTI, 10% desses necessitaram da utilização da ventilação mecânica, e 68% receberam alta, só que 15 morreram e 17 permanecem hospitalizados, ou seja, os índices são muito altos com relação à mortalidade e à letalidade dessa doença, é muito alto, ok? E aí, eu trouxe esse... Peraí, porque quando eu começo o vídeo é difícil de parar para liberar o pessoal que está no lobby. Vou ter certeza que não tinha ninguém preso aqui. Aí, como a prevalência maior dessa doença é a pneumonia, eu quis evidenciar para vocês o que acontece nessa afecção, tá? Na pneumonia, propriamente dita, vocês sabem que é uma infecção, ok? Que acaba ocorrendo a coleção de um muco nos pulmões, ok? Vocês estão vendo aí o pulmão separado por lobos, estão vendo aí a traqueia, bronquíolos, e vocês vão ver depois aceptações brônquicas normalmente, ok? Fazendo as trocas gasosas por processo de hematose e por processo de difusão facilitada. Depois, quando o ar se move, então, livremente através da traqueia, né, a gente tem os bronquíolos fazendo essa troca de forma flexível, né? Eles se enchem e se esvaziam flexivelmente, né? Acontece que quando vocês têm... Vocês não, né? Não posso falar isso. Quando o paciente tem pneumonia, né, essa infecção acaba sendo acometida por alguns micro-organismos, né, como vocês vão ver daqui a pouco aí, e enche de muco, né, então pneumococos, como uma bactéria, por exemplo, como os vírus que a gente está vendo agora, por fungos também, ou até mesmo por parasitas, né, e aí o que acontece é que esses cílios, né, que revestem os tubos dos brônquios e dos bronquíolos, né, acabam empurrando esse muco e os germes para fora das vias aéreas, né, e aí quando a gente faz esse processo de tosse, a gente tenta empurrar esse muco que está sendo produzido para fora, ok? Mas o nosso sistema imunológico, né, acaba ficando enfraquecido, né, justamente por questão, aí o nosso sistema imunológico, aí tentando pegar os micro-organismos, né, devido às comorbidades, né, a idade também é uma influência, tá, com relação a isso, né, e aí esses micro-organismos acabam se multiplicando com facilidade, e aí o resultado disso é que
os nossos alvéolos acabam se entumecendo mais e mais e mais de líquido, e aí a gente vai ter dificuldade de fazer essa troca, tá? Porque o interstício aqui desse alvéolo fica cheinho de líquido, né? Cheio de processo inflamatório exudativo, tá? E aí a gente tem algumas complicações, né? Com relação à arritmia cardíaca. Ele fica falando aqui sem parar, né? E, por exemplo, hipertensão intracraniana, né? E aí esse paciente precisa ter uma função preservada pulmonar. E uma das funções de preservar o pulmão é fazer a intubação orotraqueal, né? Uma vez que não se entre com a antibiótico-terapia, né, para um tratamento mais curativo e terapêutico eficaz, isso pode gerar alguns problemas futuros, né, como a formação de abscessos, como vocês viram ali, porque esse acúmulo de secreções acabam sendo encapsulados, tá? O que acaba virando aquele abscesso que vocês viram ali. E aí, o que acontece? Na hipoxemia, que lembrando aí que a gente falou sobre a hipoxemia na aula passada, que é a baixa concentração de oxigênio no sangue arterial, né? Ela acaba sendo aí uma complicação, né? E eu tenho que fazer o tratamento dela com os nossos diversos, que agora nem são tão diversos assim, componentes para oxigenoterapia, tá? E aí eu até cheguei a falar para vocês na aula passada sobre o uso do catéter de O2, né? E agora, como prevenção, o uso da máscara sobre o catéter de O2 para evitar a aerosolização. Mas aí, como que fica isso, né, na intubação orotraqueal? Como que o paciente vai ser ventilado? Vocês aprenderam que nós temos alguns tipos de ventilação. E aí, no paciente... Aí você não escreve. Oh, meu senhor. Peraí, paciência comigo. Bom, a gente tem 3 tipos de modalidades ventilatórias, mas o paciente, e aí eu falei para vocês que a gente precisa ter uma variação de controle do ventilador com relação ao peso do paciente, né? E a ventilação mecânica é uma estratégia protetora para o pulmão dele. Só que nesse caso do COVID, a gente precisa fazer uma estratégia para que faça uma proteção com relação ao peso predito dele. O que é fazer uma relação com o peso predito? É você colocar na máquina um valor estipulado, mesmo não sabendo quanto ele pesa, para já proteger essas estruturas pulmonares alveolares aí, tá? Então, o que é preconizado é que a gente faça um ajuste da máquina de 6 ml por quilo peso, tá? Desse paciente. E aí, respeitando aí no máximo de 4 a 6, tá? Posso evidenciar aí que o novo protocolo pede de 4 a 6. E qual é a modalidade ventilatória? É pressão ou volume? Não importa. Pode ser pressão, pode ser volume, desde que você respeite esse quilo predito aqui, você deixa o paciente ciclando como modalidade respiratória protetora. Tudo bem? Tudo bem até aqui, pô? Sim. Sim. Tá. Bom, espera aí que eu acho que tem alguém aqui no lobby. Sim. Bom, e aí, qual que é a necessidade, então, como eu falei, né, da ventilação invasiva nos pacientes de Covid-19, né? Eu busco fazer uma proteção desses alvéolos que já foram lesionados.
ok? E aí, eu vou principalmente fazer uma estratégia com relação à PIP. Lembra que eu usei as uvas para falar da PIP com vocês na aula passada? Que era sobre a pressão positiva no final da expiração, que permanece dentro dos alvéolos no final da expiração? Uhum. Sim, lembram? Sim. Ó, e aí, o que vai acontecer? Quando vocês forem fazer esse ajuste do paciente no ventilador, né? A PIP, inicialmente, pode ver que agora vai mudar tudo para o paciente que tem COVID, tá? Na PIP, eu começo já com valores de moderados a alto, porque esse paciente tem lesão alveolar, tá? Então, eu preciso melhorar essa pressão positiva, né, da PIP. A FiO2 também, né, que eu falei para vocês, não pode jogar lá em cima FiO2, por quê? O que geralmente a equipe faz, né? Vai lá, joga uma FiO2 a 100%, põe o paciente para ciclar em 100% de FiO2, e aí eu até cheguei a falar isso para vocês respiram em 100%? Ninguém satura em 100%, né? Primeiro que a gente está em 21% de oxigênio, né, atmosférico. Então, óbvio que não dá para ciclar em 100. Só que esse paciente está com muita capacidade deletéria alveolar, ok? Então, eu já começo em 100%, tá? Para melhorar essa fração inspirada aí, porque esse paciente está com uma hipoxemia alta, tá? Então, eu começo em 100 e aí depois eu vou baixando gradualmente para que pelo menos ele comece, né? Depois eu vou baixando, mas que pelo menos ele sature em 88%. Se ele saturar 88%, eu já fico feliz da vida, tá? Então, essas são pelo menos as estratégias protetoras que eu vou tomar. Outra estratégia também, com relação a esse paciente que chega de COVID, é tomar cuidado porque ele está cheio de infiltrado, tá? Desses processos inflamatórios que foram gerados aí com essa permeabilidade alvéolo capilar que ficou de extravasamento desse exudato aí que vocês viram até no filminho da pneumonia, tá? Então, eu acabo aumentando a relação de PaO2 dele também. E uma outra estratégia que vocês vão ver é que... dá uma pausa nisso que eu falei aqui, porque eu esqueci de falar uma coisa importante aqui com relação à oxigenoterapia. Para pacientes de ventilação não invasiva, esquece o paciente do tubo. Faz uma pausa aqui rapidinho. Não é porque o paciente chegou lá com COVID, vamos esperar baixar um pouquinho a saturação. Não, tá? Paciente saturou menos ou igual a 94%, eu já ofereço suporte ventilatório de catéter nasal de O2 para esse paciente, tá? Porque eu não posso ficar esperando ele agravar. Diferente, por exemplo, de outros protocolos que a gente já conhece, como o de AM, o de AVC, que eu posso ofertar só com 90% para não fazer uma vasoconstricção dos tecidos cerebrais, tá? É diferente, porque agora eu estou falando de uma possível síndrome, né, respiratória aguda. É diferente, tá? Outra estratégia é a posição prona. E aí... Deixa eu abrir a câmera um pouquinho. O que acontece? Bom, na rede alveolar desse paciente, imagina que essa daqui é a rede alveolar dele. Eu só tenho esse alvéolo íntegro, o resto está todo comprometido, esses três aqui. Imagina que aqui em cima tem o bronco e aqui essa rede alveolar. Estão todas comprometidas com o processo inflamatório, tá? E aí, o que acontece com esse paciente? Quando ele está na posição supina, que geralmente a gente deita o paciente em posição supina, certo? Assim. O peso do pulmão,
com relação a peso da atmosfera, porque o peso atmosférico pulmonar faz com que essa pressão exercida aqui embaixo sofra maior processo inflamatório dessas porções alveolares aqui que já sofreram um dano, ok? Então, o que eu vou ofertar de estratégia para esse paciente? Eu vou pronar esse paciente, ok? E aí, essa força que estava sendo exercida negativamente desse lado aqui, né? Justamente por essa pressão da atmosfera, eu vou relaxar essas paredes aqui, tá? Eu vou permitir que esse paciente tenha uma maior expansibilidade torácica e eu melhoro a complacência pulmonar propriamente dita. Qual que é a dificuldade com relação à posição prona? Ficam nitidamente óbvio. Primeiro que eu preciso de uma equipe muito bem treinada para fazer esse movimento, tá? De pronação, porque não é fácil você pronar um paciente que esteja entubado, porque o primeiro risco, vai ser de queda. Segundo risco, vai ser com relação à perda de catéteres, a fazer uma extubação acidental, tá? Ou outros tipos de catéteres serem perdidos. Quanto tempo esse paciente vai ficar em posição prona? 16 horas ele pode ficar em posição prona, e aí eu vou intercalar com a posição supina de 6 horas, ok? Então, ele fica 6 horas lá em posição supina, 16 horas em posição prona. E aí, como que eu vou saber se melhorou? Bom, primeiro que é um meio mágico, assim, quando você coloca o paciente na posição prona, instantaneamente os parâmetros ventilatórios já melhoram, mas você vai ter que ter alguma, né, não dá só olho nu, já melhorei, é óbvio que a clínica é soberana, mas eu preciso de dados correlatos para isso, tá? Então, gasometria. E aí, quando você tem um valor percentual de 20 a mais com relação a PO2 e FiO2, significa que essa prática está sendo bem, efetivamente sendo, terapeuticamente sendo efetiva, ok? E aí, eu preciso lembrar também que esse paciente vai ficar 16 horas na mesma posição. Preciso fazer mudança de decúbito? Como que esse paciente vai ficar na posição prona? Vai ficar com a pose de nadador, tá? Então, assim, ó, um braço para cima e outro para baixo. Assim, ó, que ele vai ficar, tá? Só que para baixo, assim. E aí, preciso tomar cuidado com relação à face, tá? Porque um dos maiores problemas com relação a isso é edema de face, né? Extubação acidental. Eu posso também perder a pressão do cuff, tá? Já que esse paciente vai ficar com essa parte com grande tendência a fazer uma quina do tubo orotraqueal, ok? Então, também preciso fazer as mudanças com relação ao posicionamento do braço, tomando cuidado para não fazer lesão do plexo braquial aqui em cima, ok? E lesão aqui facial também. Outra coisa importante, existem algumas contraindicações absolutas. Paciente que tem lesões restritivas, né, com relação a fraturas, né, de membros, não tem uma pelve estável, paciente que esteja hemodinamicamente apresentando alguma alteração cardíaca, respiratória, não dá, tá? Ele precisa estar hemodinamicamente estável, né, e não ter nenhum tipo de comorbidade relacionada a partes ósseas importantes. Tudo bem? Sim. E aí, essa daqui eu fiz com o Max Steel feio do meu boneco aqui, né? Olha, bicho feio do meu filho, mas eu tenho um vídeo para vocês acompanharem de como funciona isso na prática, com profissionais bem treinados. Eu preciso de uma equipe de no mínimo 5 pessoas. Então, quer dizer, demanda tempo e demanda treinamento, tá? Então, dá uma olhada aqui. Estão vendo?
tela? Sim. 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 Vocês estão vendo a tela? Sim. Sim. Não. Sim. 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 Bom, olha lá. Então, fica uma pessoa na cabeça, que geralmente é a físio, tá? Ou o médico, na ausência, enfermeiro, tá? E aí ele que vai controlar ali o posicionamento do tubo, cuff, respirador, ok? E aí a gente enrola esse paciente, bem parecido com o que faz em pediatria, né? Com charutinhos, né? Ou quando vocês fazem banho nesse paciente também, para fazer um bom posicionamento dele. Mas olha que interessante a questão de dar segurança para esse suporte de mover em bloco esse paciente. E é tudo muito sincronizado, tá? Levando em consideração aí que é importante não deixar o lençol com nenhum tipo de cisalhamento para evitar a lesão por pressão também, tá? Alguém aí está fazendo na unidade onde trabalha a posição prona? Meu Deus, eu Sim. nem vi, foi tão rápido que nem deu para perceber. Mas aqui não virou ainda, vai virar. Caramba! Mas vai virar ainda, meu bem. Ó, eles vão virar no 3. Agora que tá virando. Legal. Eles estavam preparando o paciente para isso. Igual uma panquequinha para lá e para cá. Praticamente. Aí eu pergunto, já imaginaram uma parada nessa posição? É por isso que a gente tem que... Hã? Como que faz? Foi isso que vocês perguntaram? Bom, se vocês perguntaram, eu vou responder mesmo assim. Se o paciente tiver uma parada nessa posição, tem que voltar para a posição de decúbito dorsal, tá? Não posso executar nenhuma manobra assim nessa posição supina, ok? Tem que desvirar rapidamente. Agora, vocês imaginem numa UTI, sei lá, com 14 leitos, fazendo essa mudança, levando em consideração que, geralmente, a UTI é composta por 5 membros, de técnicos de enfermagem, um enfermeiro, né? E aí você fazer essa mudança dos 14 leitos. Ô, professora, Oi? após essa mudança, aí o enfermeiro tem que fazer para ver se está tudo normal com o paciente depois que ele já está virado, para ver se tudo está no local ou não. É que eu não ouvi uma palavra do que você disse, só professora, o resto eu não ouvi nada. Após essa mudança, Tá muito baixinho. Não. tá ouvindo? Oi? Oi. Tô falando, após a mudança, tá ouvindo agora? Sim, tá melhor. Após a mudança, quando faz a mudança do paciente nessa posição prona, o enfermeiro tem que fazer tem que observar para ver se o tubo tá normal, tudo. Se o tubo tá alocado, é isso que você falou? Isso. Sim, porque eu vou observar através dos parâmetros dele, né? Se tá estabilizado. E eu preciso verificar, sim, principalmente se o cuff, né, continua com boa insuflação. Então, na verdade, o profissional indicado para verificar isso é o fisioterapeuta, mas na ausência pode ser o médico ou o enfermeiro também. Então, para realizar o exame de gasometria que ela falou no final, só depois das 16 horas. Isso, 16 horas nessa posição, volta para a posição supina por 6 horas, aí fica 6 horas na posição normal supina, depois faz essa posição de novo por 16 horas.
E aí, quando você verifica na gasometria arterial que ele já teve uma considerável melhora, pode manter ele na posição normal. Bom, já conhecem a brincadeira? Vamos lá, gente. A atividade valendo ponto. Entrem no socrative.com. Já conhecem o nome da sala, Podadeira 2004. Tem 3 perguntinhas lá valendo ponto para vocês. Eu só vou colocar vocês no mudo enquanto isso, porque senão a gente vai ficar tudo com déficit auditivo. Professora, como é que faz para entrar mesmo? Esqueci. Ah, tá aqui, já, desculpa. Socrative.com. Aí você vai entrar na opção de Student Login. Aí ele vai pedir o nome da sala. Você coloca Podadeira 2004. E depois você escreve o seu nome completo. Pode responder, professora? Oi? Já pode responder? Pode. Só não pode ir embora. A Denilda, a Ângela, que entraram agora, tem atividade para fazer, tá? No Socrative, igual nós fizemos das últimas vezes. Tá ok. Não tô conseguindo entrar. Vou te mandar um print do que tá aparecendo para mim. Tá, vamos fazer o passo a passo. Você colocou socrative.com? Eu coloquei tudo certinho. Podadeira 2004. Aí, no meu nome, não tá entrando no meu nome. Escreve alguma coisa em inglês, que é de A a Z, e precisa pôr número. Aí eu já pus número, mas mesmo assim não tá entrando. Você fez Student Login? Você não colocou Teacher Login? Não, Student. Tanto que tá name student, tipo, tá pedindo o meu nome mesmo. Tem certeza que você colocou o nome da sala certo? Você não colocou Podadeira com I? Não, mas
Não, acho que não. Tô entrando todo dia certinho, mas vou tentar entrar de novo. Tá bem. Professora, Oi, essa atividade vai ficar por mais tempo ou só hoje? só hoje. É porque a Karen estava trabalhando até agora e ainda não conseguiu chegar em casa. Não, eu sempre dou prazo de 24 horas para me mandar pelo e-mail. Tá, qualquer coisa eu peço para ela entrar em contato com você. Não, mas pode Obrigado. falar isso para ela, que ela pode me mandar por e-mail. Beleza. Que aí, depois que termina a aula, eu mando eu posto no portal o PDF dessas questões, mais a aula gravada. Que aí, para quem perdeu, tem 24 horas de prazo, então encerra amanhã às 19h30. E aí pode me mandar por e-mail. Professora, é a Cláudia. Eu gostaria de saber se a professora recebeu o meu que eu fiz depois da aula passada. Você me manda por e-mail? Simplesmente só horrível, minha... Cláudia. Cláudia. Oi, professora. Você me mandou por e-mail? Eu mandei.
Mas você me mandou a tempo? Mandei no mesmo, poucas horas depois que terminou a aula. Acho que não foi nem uma hora. Deixa eu ver aqui, só um minuto. Cláudia Regina Dias? Isso. Sim. Então tá bom, professora, obrigada. Eu vou voltar lá terminar.
Bom, gente, Alexandro entregue, Ana Carol entregue, Ângela Maria entregue, Beatriz falta uma, Brenda Carla de Araújo, Carla Patrícia, Carolina da Silva entregue, Cláudia Regina falta uma, Cleison Diane, Eliana da Silva, Eliane Rodrigues, Fabiana Gomes, Fernanda Liskoski, Fernando Paulique, Franciele, Gabriele, Gleibe e Grace Kelly, entregue. Heloísa Cristina, entregue. Hilda Rodrigues, entregue. Jaqueline Rodrigues, entregue. Jaqueline de Matos, faltam duas. Júlia Raquel, entregue. Juliana Cristina, falta uma. Kátia Cristina, entregue. Kátia Ferreira, Letícia Gomes, Liliane Lira, Lucas Botelho, Luciana Barreto, entregue. Luzinete, faltam duas. Maria Cláudia, entregue. Maria Érica, falta uma. Neonete, Michele Lira e Paulo César, entregue. Railca, falta uma. Renan, Ruth, Regis e Suelen, entregue. Tatiane, falta uma. Thaís Moura, entregue. Vanessa Cassani, entregue. Vicente Geraldo, falta uma. William de Jesus, William dos Santos e Yuri, entregue. Professora, quem já entregou pode sair da sala? Não. A gente vai corrigir junto agora. Bom, vamos lá. A primeira questão. O manejo em posição prona requer de diversos cuidados da equipe o paciente. Existe risco de diversas complicações durante a mudança de decúbito e durante a manutenção da posição. Qual situação apresenta uma possível complicação e uma recomendação adequada para evitá-la? Assinale a alternativa correta. Qual era, gente? Letra D. Extubação acidental, Alternativa verificar e I. ajustar a fixação do tubo e monitorizar a pressão do cuff. Muito bem. E. A alternativa correta era D de Dani aqui, essa daqui, né? Extubação acidental, verificar, ajustar a fixação do tubo e monitorizar a pressão do cuff. Porque, ó, gente, evitar, né? Usar talas rígidas. Pelo amor do Senhor, se eu usar tala rígida, eu vou encher o paciente de lesão, tá? Manter posição por tempos curtos, né? Eu não dou conta de equipe, tá? Alternando com a posição supina, não dá. Manter a cabeceira do leito em decúbito negativo, meu senhor, eu vou fazer o paciente, como diria minha avó, o sangue vai para a cabeça, né? Não dá. A oxigenoterapia é uma forma de tratamento baseada na suplementação de oxigênio com frações inspiratórias superiores ao ambiente, aproximadamente 21%. Os pacientes com Covid-19 evoluem frequentemente para a deterioração da oxigenação e necessitam de internação hospitalar, sendo então um dos grandes motivos para a manutenção desses pacientes internados. Como deve ser a prescrição de oxigenoterapia para este grupo de pacientes e as justificativas associadas? Quais eram, gente? Letra A. Isso, letra A, né? O primeiro sistema de oxigenoterapia indicado era para saturação abaixo de 94%, com catéter nasal tipo óculos, e deve ser utilizado em fluxo de até aproximadamente 94%. Caso contrário, outro sistema de FiO2 deve ser considerado, né? Vamos dar uma olhada nas outras alternativas. O catéter de alto fluxo deve ser sempre indicado,
Não, né? Senão eu faço aerosolização. Não pode ser. Casos dos pacientes mantenham menor que 94%, uso de máscara com reservatório. Foi justamente o que eu falei para não fazer na aula passada. Ainda mais nesse alto fluxo aqui, de 10 a 12 ml. Não é indicativo, tá? Iniciar com oxigenação com um paciente só com abaixo de 90%, ele já vai para o tubo esse daqui, né? E com Venturi ainda, doido para disseminar a doença. Não pode. 3. A ventilação mecânica em pacientes com COVID tem como objetivo a proteção das unidolares, melhora na obtenção da ventilação adequada. Qual recomendação seria mais adequada para a ventilação neste grupo? Assinale a correta. Qual era, gente? Letra D. Letra D. Letra D. Falei isso daqui para vocês, né? Independente do modo ventilatório, seja ele a pressão ou a volume, tinha que manter de 6 ml quilo peso predito, né? Que é para garantir um modo ventilatório de proteção desse paciente. Então, para que vocês vejam aí como vocês foram. Nossa, dá uma coloquei olhadinha C. aí até. Que horror. Não, o importante é que todo mundo faça, aprenda, porque vocês sabem que a prova é baseada no que vocês fazem. Tá? Dá uma olhadinha aí. Tenham certeza que vocês entregaram. Para depois eu lançar a nota no portal, tá? Gente, não deixa para a última hora para fazer o trabalho, para vocês não se atrapalharem, tá bom? Tudo bem, gente, com relação à aula de hoje? Sim. Sim. Tudo bem. Ô, Dani, tudo pro? Oi. Só uma Oi. pergunta. Sim, tudo certo. Por que a máscara de Venturi aumenta a disseminação da Covid? Porque você já viu uma máscara de Venturi? Sim. Então, ela é cheia de furinhos embaixo, e aí ela faz um retorno com relação... Não tem como você proteger o retorno desse oxigênio. Com o catéter de O2, como eu tinha falado... eu tô sem o meu fio aqui. Quando eu uso o catéter de O2, a recomendação é que o paciente use a máscara por cima, né? Para não fazer a aerosolização, para não gerar aerossóis. Agora, a Venturi, ela acaba fazendo um retorno, assim como as bolsas de válvula, a máscara também. Tá, Todas então, na as verdade, máscaras... o arzinho do fazem. oxigênio que acaba espalhando? Isso, ele faz a aerosolização, é quando ele volta ali pelos aqueles conectores da Venturi. Sim, entendi. Entendeu? Entendi, obrigada. Imagina. Os médicos não estão nem passando inalação, né, nos pronto-socorro mais. Não estão. É assim, não é que é vedado, mas é que não é mais recomendado pela aerosolização, para diminuir a deflagração do vírus, né? Então, a gente precisa proteger quem cuida. E aí, quem cuida, principalmente, lógico, os pacientes também, mas é quem cuida é que fica ali, né, como primeira barreira de contato com relação à aerosolização, que somos nós. Professora? Sim. Aí eu queria saber até qual o prazo para entrega. É até amanhã às 19h10. Aí, gente, eu vou pedir uma gentileza para vocês. Por favor, me mandem no meu e-mail pessoal, porque o e-mail institucional, dependendo da forma como vocês mandam, eu não consigo nem responder. Segundo, por favor, o meu e-mail pessoal é aquele que vocês veem, em todo início da aula tem o meu e-mail pessoal, que é danicprodrigues83@gmail. Se vocês abrirem o primeiro slide de aula que eu dei para vocês, está escrito lá o meu e-mail. Segunda coisa, quando vocês mandarem qualquer e-mail para mim, eu tenho na base de uns 300 alunos. Tópicos, eu tenho 3 salas com tópicos. Aí vocês mandam assim... Resposta da atividade. Aí eu fico assim, senhor, por quê? Aí eu respondo o e-mail, eu falo, favor, sinalizar.
qual a turma, horário e semestre. Por favor, então coloque lá, resposta da atividade do dia 6 de maio, tópicos especiais, noite. Eu não vou perturbar a sua vida, no máximo eu vou escrever assim, recebido, ponto final. Todo mundo fica feliz, vocês e eu, tá bom? E aí vocês têm sempre 24 horas, eu entendo que tem um pessoal aí que chega muito tarde, não consegue chegar, precisa tomar banho e não sei o quê, mas aí eu dou 24 horas de prazo para responder, tudo bem? Uma pergunta. Ok. Como é que esse pessoal que vai mandar pelo e-mail vai saber as perguntas, professora? Porque vocês viram esse negócio que eu baixei aqui para vocês responderem comigo? Eu não baixei um PDF? A gente não está respondendo junto? Sim. Sim. Então, eu vou postar lá no AVA de vocês. Assim que acabar assim que acabar a aula, eu vou postar lá assim, atividade, aula ao vivo, 6 de maio. E aí as questões estão lá. E aí, na sequência, o que acontece? Eu sempre transformo essa aula que a gente fez hoje num vídeo para o YouTube. Só que, às vezes, eu não consigo fazer tão rápido, porque demora a conversão e eu demoro para conseguir postar no AVA. Por isso que eu falei para vocês, se vocês conseguirem se inscrever no meu canal, que é mais rápido eu postar no meu canal do que mandar para o AVA. E aí, às vezes, vocês conseguem ver a aula mais rápido no YouTube do que no AVA. Mas aí a pessoa consegue assistir a aula e responder as perguntas. Qual é o canal, professora? É o meu nome, Daniela Podadeira. Tem todas as aulas que vocês já tiveram comigo. Até de outras salas também tem lá. E aí eu gravo por disciplina, eu coloco lá, aula ao vivo. Eu não sou blogueira não, viu? Não coloco dicas de maquiagem, comidas, nada disso. Só tem coisa acadêmica lá. Não tem. Só tem, acho que 3 vídeos. Um é uma homenagem que eu fiz daquele dia que a gente explodiu a faculdade, para os meus alunos que fizeram, e outros 2 vídeos do mestrado, que eu fiz um trabalho. O resto é tudo aula. Aula. Tem aula, tudo que vocês podem imaginar lá. Legal, Pro. Tá bom? Por hoje é só, gente. Obrigada por hoje e se cuidem, por favor, tá bom? Obrigado. Boa noite. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, professora, pela aula. Tchau, Pro. Melhoras, viu? Obrigada, Yuri. Professora? Oi. A Hilda perguntou sobre o prazo do trabalho. Eu falei sobre exercício, mas ela quer saber sobre o prazo do trabalho. Ah, tá. Não é da aula de hoje, então, né? Não, desculpa. O do trabalho é para o dia... A segunda parte do trabalho é para o dia 27 de maio. Eu vou passar para ela que ela também está com o celular ruim. Obrigada, professora. Imagina. Boa noite. Boa noite. Elizabeth, Gabriel, Vanessa, vocês têm alguma dúvida? Posso encerrar a sala? Vou desconectar vocês, tá?